eu vim aqui hoje para trazer palavras sobre a sua vida. Eu não vim aqui para trazer um biscoitinho que é creme crack, não. Eu vim aqui para trazer uma feijoada. Você vai sair daqui fascinado pela palavra de Deus. Porque o mover de Deus, ele vem a partir da palavra. É a palavra de Deus que vai tratar conosco. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Você que foi encontrando, vai se colocando em pé para me saber que você encontrou, para a gente estar fazendo a leitura junto. Não tenho Bíblia, pastor? Se coloca de pé também, lê junto com essa pessoa que está do teu lado. Talvez vocês que não me conhecem, quando vocês estão procurando aí a palavra, estão falando de pastor meio doido, o congresso, postar, assim. Eu já cheguei ali, o Luiz falou comigo: cadê o terno? Cadê a gravata? Eu falei: quando você me empresta o seu, não, eu vou pegar. Mas é assim mesmo, irmãos. Lá na minha igreja, no domingo, eu prego desse jeito. E o Ulisses sabe que eu sou assim, me convidou sabendo. Não é, Ulisses? Amém. Então, irmãos, não liga não. Todos encontraram aí? Diga amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Amém? Amém. Vou ler novamente. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Amém? Feche os seus olhos. Deus, a tua palavra é maravilhosa, linda, verdadeira. E ela está diante de nós, foi lida. Eis a minha vida e eis a tua noiva. Senhor, ninguém melhor do que o Senhor para tratar com a tua noiva. Por isso eu lhe peço nessa noite que eu seja somente um canal, para que o Senhor venha falar à tua noiva e tratar com ela da maneira que lhe agrada, da maneira que lhe apraz. Senhor, fique à vontade do nosso meio, quando nós nos pedimos, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Amém? Amém. Sobre o que o Espírito Santo opera em nossas vidas. E nós lemos um texto aqui, que ao longo da mensagem você vai entender o porquê que eu li, que diz que o Senhor colocou um tesouro em vaso de barro. Diga assim comigo: vaso de barro. Vaso de barro. Sou eu. Sou eu. Diga novamente: vaso de barro. Vaso de barro. Sou eu. Sou eu. Fala assim: o tesouro. O tesouro. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Diga: o tesouro. O tesouro. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E essa palavra nos diz que o Senhor colocou um tesouro no vaso de barro. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Ao longo da história da humanidade, da história bíblica e da história cristã, nós vemos Deus se manifestando em 3 pessoas, em 3 períodos, em 3 dispensações diferentes. Na primeira dispensação, eu vejo Deus, o Pai, na primeira pessoa, se manifestando sobre o seu povo através da criação, ali dando para Moisés as leis, onde organizou uma nação e um povo. Um Deus que de tempo em tempo, quando o povo precisava, vinha com o teu Espírito sobre a vida dos profetas, reis, juízes, por um período ou por um tempo necessário para o mundo, e
novo aquele Deus se retirava e voltava novamente para o seu trono. Esse é o primeiro período, a primeira dispensação onde Deus se manifestava. No segundo período, na segunda dispensação, pastor Luiz, eu vejo Deus se manifestando na pessoa do seu Filho, na pessoa de Jesus, onde Ele veio, Ele caminhou nessa terra, onde por um período de 33 anos, Ele viveu entre nós. Pessoas tiveram a oportunidade de ouvir os seus ensinamentos, pessoas que tiveram o privilégio de abraçar, de conversar com Ele. Teve pessoas que tiveram o privilégio de receber cura, libertação através dele. Mas aos seus 33 anos ele foi assassinado. Ele morreu. Mas em uma conversa com os seus discípulos, ele disse para os seus discípulos que era necessário que aquilo acontecesse, que ele fosse, porque ele ia enviar outro Consolador para estar juntamente com os seus discípulos, para estar com o teu povo. E no terceiro período aí da história, na terceira dispensação, Deus se manifesta na pessoa do Espírito Santo, onde o povo estava reunido ali em Atos capítulo 2, e a palavra de Deus nos diz que veio um vento impetuoso, encheu todos que estavam ali reunidos. A Bíblia nos fala que eles começaram a falar em outras línguas. De repente Pedro, aquele cara assim difícil, de repente Pedro, aquele cara que tinha negado o Senhor, ele se levanta cheio, mas cheio do Espírito, e ele prega a palavra, ele começa a pregar acerca de Jesus. E a Bíblia nos fala que nas suas duas primeiras pregações, aquele cara ganhou 8.000 almas para o Senhor Jesus. É Deus. Estava ali começando um novo período. A dispensação da terceira pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, estava se iniciando. Aleluia. Sabe o que me deixa mais maravilhado? Sabe o que me faz chorar, me alegrar, sorrir, me deixa constrangido em saber que Deus, que nós temos um privilégio. Escuta o que eu vou falar. O que me deixa mais maravilhado, mais gostoso dentro de mim de saber, é que nós temos um privilégio maior do que o dos profetas. Nós temos um privilégio maior do que Moisés. Meu pastor, você está falando bobagem. Deus conversava com Moisés cara a cara. Conversava assim. Mas eu estou te dizendo que o seu privilégio é maior do que o de Moisés. Eu vou chegar lá. Sabe o que me deixa mais maravilhado? É que o nosso privilégio é maior do que os dos profetas, porque o Senhor descia quando era necessário e logo ele subia, e os profetas continuavam ali. Eu estou te dizendo que o nosso privilégio é maior do que os dos discípulos que caminharam com Jesus. Pastor, agora você exagerou, agora você falou besteira. Que isso? Os caras caminharam com Jesus 3 anos, ouviram os milagres. Você está falando heresia? Eu estou te dizendo que o nosso privilégio é maior do que o dos discípulos, é maior do que aquela mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Eu estou te dizendo, sabe por quê? Porque Deus estava governando no trono, descia de tempo em tempo, quando o povo necessitava. Jesus caminhou 33 anos, realizando milagre, separou para si um grupo de 12, caminhou no meio dele. Mas nós não, nós temos um Deus que escolheu morar dentro de nós. Mas eu estou te dizendo que o Espírito Santo ele te guia. Aleluia. Eu estou te dizendo que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, mas eu estou te
em você. Aleluia. Você pode glorificar Ele mais uma Glória vez. a Deus. Aplauda Ele, Ele merece. Aleluia. Santo é o Senhor. Ele está aqui. Ele está em você. Diga, vaso de barro. Vaso de Sou barro. eu. Sou eu. Diga, tesouro. Tesouro. Não é o Kiko, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você riu, né? Não é o Kiko, é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Ele está aqui. Eu posso sentir. Mas tem um motivo para Ele habitar em você. Ou aliás, tem vários motivos para Ele habitar em você, que muitas das vezes são ignorados pela igreja. A igreja tem que ignorar esses motivos pelo qual o Espírito habita dentro de nós. Primeiro, Ele opera o novo nascimento. Quando o pastor Ulisses falou aqui, ei, foi você que escolheu. Porque não foi você que escolheu, mas foi o Senhor que escolheu você. Aleluia. Glória a Deus. Certa feita, em João capítulo 3, versículo 3, versículo 1 em diante, nós lemos uma história que me chama muita atenção, irmãos. Existia um homem, mestre de Israel, chamado Nicodemos. Ele era mestre, ele ensinava. As pessoas iam até ele buscar uma direção, um conselho. O cara era top. Ele era aquele pregador que você queria ter na sua igreja. Certa feita ele foi ter com um carpinteiro de noite. Certa feita ele foi ter com Jesus à noite, escondido, longe de todos. E quando ele chega até Jesus, ele faz uma indagação a Jesus: ei, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? O cara era mestre, o cara ensinava, o cara era top. Ele foi perguntar o caminho inteiro. O cara conhecia a lei judaica, o cara conhecia a Torá, o cara conhecia a história do Deus de Israel. O cara foi até Jesus, até um carpinteiro, perguntar: como é que eu faço para ir para o céu? Jesus olha para aquele cara e fala assim: é necessário nascer de novo. Aleluia. Aquele cara preocupado olha para Jesus e fala assim: ei, mas eu já sou velho, como que eu vou voltar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus olha para ele e fala assim: você tem que nascer da água e do Espírito. Quando o Senhor estava falando de nascer da água e do Espírito, o Senhor estava falando: ei, você tem que nascer verdadeiramente de Deus. Você tem que deixar que o Espírito entre na sua vida e faça uma transformação verdadeira. É Deus. Jesus não estava falando de uma reforma religiosa. Ei, eu não vim aqui hoje te falar de uma reforma religiosa. O que é uma reforma religiosa, pastor? Você aceita Jesus, aí você começa a seguir as doutrinas de uma igreja, aí você vai lá nas lojas marianas e compra um terno por R$ 99,90. Vai lá no mundo evangélico e compra uma Bíblia de estudo pentecostal, eu nem sei o preço, deve ser uns R$100, R$200. Aí você vai lá na Elmo e pede um sapato de R$ 69,90.
uma gravata de 10 lá, aí você chega na igreja custando R$300 e começa a obedecer. Agora eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não houve uma transformação aqui dentro. O que eu estou querendo te dizer nessa noite é que quando nós convidarmos esse tesouro para habitar em nós, que somos vasos de barro, ele vai entrar e vai fazer uma transformação, não de fora para dentro, mas ele vai fazer uma transformação de dentro para fora. Ele vai começar a tirar tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que te fez fracassar, tudo aquilo que te fez, meu irmão, sabe, viver uma vida miserável. Ele começa a tirar, e depois ele começa a te curar e a te sarar. Aí, meu irmão, não importa a roupa, aí, meu irmão, não importa se você mentiu o cabelo partido no meio, arrepiado. O que importa é que a glória de Deus está sobre a sua. Quem não chorou ainda vai sair daqui chorando hoje, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Você vai rir, você vai chorar. Até quem tem só um fio de cabelo vai sair daqui com ele arrepiado nessa noite, porque a glória de Deus está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Segundo, por que esse Espírito Santo tem que estar dentro de mim? Porque ele fortalece a vida espiritual do cristão. Diga, eu sou fortalecido. Eu sou fortalecido. Diga, eu sou fortalecido. Eu sou fortalecido Pelo Espírito Santo. pelo Espírito Santo. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória. Para que segundo o quê? As riquezas da sua glória. Vos conceda que sejais robustecidos. Ei, coisa maravilhosa. Robustecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Nós somos robustecidos. Nós somos fortalecidos no nosso homem interior pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, hoje em dia está muito comum a academia. Vou dar um exemplo aqui. Menino de 15 anos, 14 anos, vai lá e compra aquele de pôr na mão assim, vai lá e matricula na academia, aí compra aquela camisetinha já assim, às vezes ele está gordinho, igual eu, assim, até com os peitinhos parecendo assim, igual eu, precisando de sutiã, igual eu, assim. Aí vai lá e compra uma camisetinha, malhou uma semana, já coloca a camisetinha, estica o peito, coloca aquela talinha na mão assim, sai, pagando de gatão. É ou não é? É. Tem alguém que faz isso aqui? Eu vou orar por você. Vou orar por você para você não passar vergonha mais. E uns vai para o outro lado, começa a malhar com 1 mês, 2 meses, às vezes não aumentou nem 1 centímetro ainda, ele fica na frente do espelho assim, né? Aí o que ele faz? Vai lá e começa a tomar a bomba. O cara está malhando tem 4 meses e o cara se torna um monstro. Começa a andar assim, eu sou o cara. Passa até nas gatinhas, até estica mais. Fumando bomba. Algo que é prejudicial, o quê? A saúde. Por fora ele dá top, mas por dentro a saúde dele está falindo. Se tem alguém que faz isso, para com isso. Para com isso. A saúde está falindo. Fica uma beleza exterior, mas por dentro está ficando feio. A saúde está acabando. Trazendo para a nossa mensagem aqui hoje. O que o Espírito Santo de Deus faz? A Bíblia nos fala que ele
nos torna robustecidos com o poder pelo Espírito no homem interior. A força que o Senhor nos dá não é aquela força que você vai pegar e vai dar um soco nesse negócio aqui, não, vai cair não. Mas a força que o Senhor nos dá vem de dentro para fora. Porque quando o diabo se levantar, quando a luta chegar, você vai olhar e vai falar: ah, diabo, você mexeu com o cara errado, porque aqui dentro de mim tem um que me fortalece, e eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus! Está robustecido pelo poder de Deus que está no céu. Aleluia! Nós vamos dar uma notícia pro diabo aqui hoje. Ei, diabo, não para na nossa frente não. Se você parar, nós vamos passar por cima, porque a glória de Deus está na nossa vida. Diga: eu sou cheio. Eu sou cheio. Eu sou cheio. Eu sou Do cheio. Espírito de Deus. Você crê nisso? Realmente você está cheio? Então glorifique esse Deus que mora dentro Glória de a você. Deus, aleluia. Mas por que Ele escolheu morar dentro de mim? Para me guiar. Para te guiar. Amém? Amém. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Eu já estou com 30 anos. Nem parece, né? Parece que eu tenho 18, né, irmão? Estou bonito, estou chique demais. Nem parece, quando eu falei que eu tenho muitos irmãos, até assustou. Que isso, cara, parece que tem 18. Cara bonito. Irmãs, eu sou casado, tá? Apresentei minha esposa ali. Não fiquem alegres que eu já sou casado. Tá? Vamos voltar aqui. Deus perdoa o pregador por estar falando essas mentiras aqui que ele é bonito. Meus 30 anos eu peguei aqueles filmes da época das bússolas. Você pegou também, Luiz? Eu sei que você não é novo assim também, não. Esse filme mais antigo. Quando alguém se perdia numa floresta, Salvador, o que eles faziam ali nos filmes? Eles pegavam aquele reloginho, aquela bússola, aquele negócio e começavam a se guiar. Até hoje eu não entendo como o povo se guia pelo aquele negócio. Eu nunca consegui entender aquele trem. Aliás, eu nem sei onde que é sul, norte, até hoje, leste. Não consigo saber. E lá eu acho que é pro norte, que aponta é? Não sei. Só sei que aponta para algum lugar. E o povo se guiava no filme pelaquela bússola, aí estava naquela máquina de corpo fora, mostrava aquela máquina fechada, aquele trem enorme, e aí o povo estava lá do lado de fora. Com aquela bússola. Eu não consegui entender aquilo. Mas aquilo guiava eles para fora. Só que eu estou falando do meu tempo, eu sou mais velhinho. Agora vamos falar dos homens aqui. Até uma criança de 5 anos hoje tem um celular que tem GPS. GPS. Tem mãe que entra lá na internet pela internet, sabe onde está o filho pelo celular. E assim vai. Você entra dentro do carro, joga lá, para saber o endereço antigamente era dificuldade. Agora liga lá o GPS, deixa lá no lugar, tem uns que é. Ano passado teve uma reportagem na Globo que eu vi, no Jornal Nacional, de uma empresária lá no Rio. Ela colocou o endereço do GPS, o GPS guiou ela para dentro de uma favela, lá ela foi torturada e morta. Porque o GPS levou ela para o caminho errado. Errou o caminho. O que eu estou te dizendo é que por mais precisão que a tecnologia tem, o GPS, uma bússola, seja o que é, ele ainda pode errar o caminho.
Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu estou te dizendo um negócio aqui nessa noite muito importante para a sua vida. A bússola não te leva para o céu, o GPS não te leva para o céu, e mesmo que levasse também, erraria o caminho, mas não leva. Mas o Espírito Santo de Deus, esse te leva. Aleluia! E sabe o que é mais interessante que eu quero te dizer nessa noite? Que ele não erra o caminho. Você pode dar glória a Deus? Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas? Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só tem direito à promessa, só tem direito a morar no céu aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, porque esses são filhos de Deus. Tem uma vida guiada pelo Espírito de Deus, porque Ele está te conduzindo. Ele está te conduzindo para um lugar glorioso, para a presença do Pai. Amém? Amém. Beleza? Por que nós temos que ter um Espírito dentro de nós? Por que Ele habita em nós? Por que Ele escolheu morar em nós? Porque Ele faz de cada cristão um testemunho. Porque Ele faz de nós testemunhas. Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei qual é a sua visão teológica. A do Ulisses aqui é muito parecida com a minha. Então eu sei que ele concorda com o que eu vou falar aqui hoje. Tem pessoas que dizem que ser cheio do Espírito de Deus é falar em línguas, é profetizar. O cara chega na igreja e entra no profetiza o outro. Aquele ali é cheio de Deus, hein? O cara ali é unção. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é falar em línguas. Glória a Deus. Mas não tem um glória a Deus aqui. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Não é profetizar. Mas a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito de Deus é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Essa é a maior evidência. Você acha que esse negócio de rodar de um pé só, trazer revelação, profetizar, fazer isso, você acha que isso me convence, meu irmão? Não me convence, não. Sabe o que me convence? É você chegar ali na porta da igreja e com uma filhinha de 4, 5 atrás de você, vindo cultuar o Senhor. Você fala aqui: pastor, esse daqui eu trouxe hoje para adorar o Senhor juntamente conosco. É meu vizinho, eu convidei ele para vir para a casa do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito de Deus, é ganhar almas. Amém? Amém. Coisa maravilhosa. Lembrei disso aqui agora. Estava ali atrás, eu vi: se semeia com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Eu falei sobre isso no dia da sua consagração, você lembra? É fácil não. Ser testemunho, pregar, é difícil. Vou enganar você não. Mas é uma responsabilidade daqueles que são cheios do Espírito de Deus. Aqueles que são cheios de Deus, que têm o Espírito de Deus na sua vida. Eles pedem, eles têm anseio por almas, eles querem almas na presença de Deus. Eu te pergunto hoje: qual é o seu anseio? Qual é o seu anseio? Mas recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. O Espírito Santo de Deus escolheu habitar dentro de você.